Você come isso todo dia. Provavelmente comeu hoje de manhã. E talvez nem imagine o que ele está fazendo silenciosamente com o seu corpo depois dos 60 anos. Não estou falando de veneno. Não estou falando de nada que parece perigoso. Estou falando de um alimento comum, que está na mesa de quase todo brasileiro, que parece inofensivo, mas que para quem tem mais de 60 anos pode ser um dos maiores inimigos da saúde. E o pior? Os médicos raramente avisam sobre isso na consulta. Fica aqui comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar a forma como você cuida do seu corpo a partir de agora. Você já acordou de manhã sentindo aquele cansaço estranho, mesmo tendo dormido a noite toda? Aquela sensação de que o corpo está pesado, que as pernas incham no fim do dia, que a digestão não está bem, que você engorda mesmo comendo pouco. Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, presta atenção. Porque o seu corpo pode estar mandando um recado que você ainda não aprendeu a escutar. E esse recado tem tudo a ver com o que você coloca no prato. Mas não é o que você está pensando. Não é a gordura. Não é a fritura. É algo muito mais escondido. Algo que parece saudável. Algo que talvez você nem considere um problema. A verdade é que depois dos 60 anos o corpo muda de um jeito que poucos entendem. O metabolismo desacelera. O fígado trabalha mais devagar. Os rins ficam mais sensíveis. O intestino perde parte da sua capacidade de absorção. E o sistema imunológico, que antes dava conta de tudo, começa a precisar de mais cuidado. Isso significa que aquele alimento que você comia com 30 anos sem sentir nada, depois dos 60 pode causar inflamação, inchaço, pressão alta, açúcar descontrolado, dor nas articulações e até problemas no coração. E o mais assustador é que tudo isso acontece devagar. Sem dor. Sem alarme. Silenciosamente. Mas isso não é o mais preocupante. O que muitos idosos não sabem é que esse alimento específico do qual vou falar tem um efeito ainda mais grave em pessoas acima dos 60. E existe um erro ainda pior do que consumir esse alimento uma vez. É consumir ele todos os dias achando que está fazendo bem. Pensa comigo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que está seguindo uma alimentação saudável, mas mesmo assim continua com pressão alta, continua com o colesterol elevado, continua sentindo o corpo inchado, continua cansado sem motivo aparente? Isso acontece porque existe uma mentira enorme no mundo da alimentação. Uma mentira que a indústria alimentícia ajudou a criar. Uma mentira que foi vendida durante décadas como verdade. E essa mentira colocou na mesa das famílias brasileiras um alimento que foi chamado de saudável, que foi colocado nas dietas de médicos e nutricionistas, que virou parte do café da manhã de milhões de pessoas. Mas que, depois dos 60 anos, pode estar destruindo a sua saúde por dentro. Espera, porque antes de revelar esse alimento, você precisa entender o porquê. Precisa entender o que acontece no seu corpo para que isso faça sentido de verdade. Depois dos 60 anos, uma das coisas mais importantes que muda no seu organismo é a forma como ele lida com a inflamação. A inflamação é como um fogo dentro do corpo. Quando você era jovem, esse fogo acendia e apagava rápido. O corpo resolvia. Mas depois dos 60, esse fogo pode ficar aceso por muito tempo sem que você perceba. Os médicos chamam isso de inflamação crônica de baixo grau. E ela é responsável por uma lista enorme de problemas: artrite, diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardíacas, problemas de memória, ganho de peso e até alguns tipos de câncer. O problema é que a inflamação crônica não dói do jeito que uma torção no tornozelo dói. Ela age por baixo dos panos. Ela vai corroendo os tecidos, os vasos, as articulações e os órgãos de forma silenciosa. E o que alimenta essa inflamação? Entre várias coisas, está a alimentação. E existe um tipo específico de alimento que é um dos maiores promotores de inflamação no corpo humano. E esse alimento está na mesa de quase todo brasileiro acima dos 60 anos todos os dias. Mas antes de falar qual é esse alimento, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu algum desses sintomas nos últimos meses? Pés e tornozelos inchados no fim do dia?
Pressão que sobe e desce sem explicação clara? Dores nas articulações, especialmente nos joelhos e nas mãos? Sensação de neblina mental, dificuldade de se concentrar? Barriga que parece sempre estufada mesmo depois de refeições leves? Acordar cansado mesmo depois de uma noite de sono? Se sim, o seu corpo já está gritando. Ele está pedindo socorro de um jeito que muitos ignoram porque acham que é só a idade. É normal para quem tem 60, 65, 70 anos. Não é normal. É comum. Mas não é normal. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. O que é comum pode ser mudado. E mudar começa pelo prato. Agora vou te contar algo que vai mudar a forma como você enxerga sua alimentação para sempre. O pior alimento para quem tem mais de 60 anos não é a carne vermelha. Não é o ovo. Não é a manteiga. É o açúcar. Mas não o açúcar que você coloca na xícara de café. Estou falando do açúcar escondido. O açúcar que está disfarçado nos alimentos que parecem saudáveis. O açúcar que está no pão integral, no suco de caixinha, no iogurte de frutas, no biscoito light, no molho de tomate industrializado, na granola do supermercado, no cereal matinal, nos produtos zero gordura. Esse açúcar escondido é o grande vilão silencioso da saúde de quem tem mais de 60 anos. E ele está por toda parte. Disfarçado de saudável. Disfarçado de diet, disfarçado de light. E a maioria das pessoas não tem ideia de quanto açúcar está consumindo por dia sem perceber. Mas isso não é o mais preocupante. O que muitos idosos não sabem é o que esse açúcar escondido faz especificamente no corpo de quem tem mais de 60 anos. Quando você consome açúcar, o seu pâncreas libera insulina para transportar esse açúcar para as células. Quando você era jovem, esse processo era eficiente. Mas depois dos 60, o corpo começa a desenvolver o que os médicos chamam de resistência à insulina. Isso significa que as células param de responder bem à insulina. O pâncreas precisa trabalhar mais. Produz mais insulina. Mas o açúcar continua no sangue por mais tempo. Isso eleva o nível de glicose. Favorece o ganho de gordura, especialmente na barriga. Aumenta a inflamação. Prejudica a circulação. Afeta a pressão arterial. Sobrecarrega os rins. E cria um ciclo que, com o tempo, pode levar ao diabetes tipo 2, às doenças cardíacas e a uma série de complicações que roubam a qualidade de vida. Mas existe um erro ainda pior do que consumir açúcar escondido todo dia. E esse erro, a maioria das pessoas comete sem saber. O erro ainda pior é consumir esses alimentos cheios de açúcar escondido junto com uma alimentação pobre em fibras, em proteínas e em gorduras boas. Porque quando você come açúcar sem fibras, sem proteína e sem gordura boa junto, o pico de glicose no sangue é muito mais alto. Muito mais rápido. E a queda depois desse pico deixa você com mais fome, mais cansado e com mais vontade de comer doce novamente. É uma armadilha perfeita. O café da manhã típico do brasileiro é um exemplo clássico: pão de forma, margarina, suco de caixinha, biscoito recheado, cereal matinal. Parece um café da manhã normal. Parece até saudável para muitos. Mas esse café da manhã pode ter mais açúcar do que uma fatia de bolo de chocolate. E tudo isso entra no sangue de uma vez. Num pico enorme. Que infla. Que inflama. Que sobrecarrega. Que cansa o corpo. Todos os dias. Silenciosamente. E não para por aí. O açúcar em excesso também afeta diretamente o colágeno do seu corpo. E isso, depois dos 60, é um problema sério. O colágeno é a proteína responsável pela elasticidade da pele, pela saúde das articulações, pela integridade dos vasos sanguíneos. Quando você tem muito açúcar circulando no sangue, acontece um processo chamado glicação. Nesse processo, o açúcar se liga às proteínas, incluindo o colágeno, e as destrói. Isso acelera o envelhecimento da pele. Piora as dores nas articulações. Fragiliza os vasos. E contribui para aquela sensação de que o corpo está envelhecendo mais rápido do que deveria.
Você já olhou para alguém da sua idade e pensou: como ela parece mais velha do que eu ou como ela parece mais jovem? Grande parte disso tem a ver com o que essa pessoa come. E o açúcar escondido é um dos maiores aceleradores do envelhecimento que existem. Mas vamos falar agora de algo que vai te surpreender. Porque quando a maioria das pessoas descobre o problema do açúcar escondido, a primeira reação é cortar tudo e partir para os produtos diet zero açúcar. E aqui mora outro perigo enorme. Os adoçantes artificiais presentes nos produtos diet, especialmente a sucralose, o aspartame e o acesulfame K, têm sido associados em estudos recentes a problemas sérios para pessoas acima dos 60 anos. Eles alteram a microbiota intestinal, aquele conjunto de bactérias boas que vive no seu intestino e que é responsável por boa parte do seu sistema imunológico. Quando a microbiota é prejudicada, a imunidade cai, a inflamação aumenta, a digestão piora e o humor fica afetado. Além disso, alguns estudos mostram que os adoçantes artificiais podem paradoxalmente aumentar o desejo por doce, dificultando ainda mais o controle da alimentação. Então a solução não é trocar o açúcar pelo adoçante artificial. A solução é mais profunda do que isso. E vou te mostrar agora. O primeiro passo é aprender a ler os rótulos. Isso pode parecer simples, mas é transformador. O açúcar escondido tem muitos nomes nos rótulos dos alimentos. Xarope de milho de alta frutose, dextrose, maltose, sacarose, frutose, xarope de glicose, mel desidratado, néctar de agave, suco de cana evaporado. Todos esses são açúcares. Todos esses causam o mesmo efeito no seu sangue. E quando você começa a ler os rótulos, começa a perceber o quanto de açúcar está sendo consumido sem que você soubesse. O iogurte de morango que parece saudável pode ter 20 gramas de açúcar em apenas uma porção. Um molho de tomate industrializado pode ter mais açúcar do que um biscoito. A granola que você coloca no café da manhã achando que é saudável pode ter quase tanto açúcar quanto um chocolate ao leite. O segundo passo é reestruturar o café da manhã. Porque o café da manhã é a refeição que define o seu nível de energia, o seu humor, o seu apetite e a sua saúde ao longo de todo o dia. Um café da manhã rico em açúcar escondido vai te deixar com pico de energia seguido de cansaço, fome rápida, irritabilidade e dificuldade de concentração. Um café da manhã rico em proteínas, fibras e gorduras boas vai te dar energia estável por horas, vai reduzir a fome, vai ajudar no controle do açúcar no sangue e vai contribuir para a sua saúde de forma duradoura. Troque o pão de forma pelo ovo mexido. Troque o suco de caixinha pela fruta inteira. Troque o cereal matinal pelo iogurte natural sem açúcar com chia. Troque o biscoito recheado por um punhado de castanhas. Essas trocas simples, feitas consistentemente, têm o poder de transformar a sua saúde em questão de semanas. E não estou exagerando. O terceiro passo, e talvez o mais importante, é entender o papel das fibras depois dos 60 anos. As fibras são a arma mais poderosa que você tem contra o açúcar escondido. Quando você consome fibras junto com carboidratos, a absorção do açúcar no intestino acontece de forma muito mais lenta. Isso significa que o pico de glicose no sangue é muito menor. Que a insulina não precisa trabalhar tanto. Que você se sente saciado por mais tempo. E que a inflamação é reduzida. As melhores fontes de fibras para pessoas acima dos 60 anos são linhaça, chia, aveia em flocos grossos, feijão, lentilha, grão de bico, brócolis, couve, abobrinha, cenoura, maçã com casca e pera com casca. Esses alimentos, consumidos regularmente, criam uma verdadeira barreira de proteção contra os efeitos do açúcar escondido no seu organismo. Agora vou te falar de algo que pouca gente menciona quando o assunto é açúcar e saúde depois dos 60. Estou falando do impacto do açúcar escondido na saúde do coração. Você provavelmente já ouviu que a gordura saturada é a grande vilã do coração. Mas estudos mais recentes têm mostrado que o açúcar em excesso, especialmente a frutose presente em grandes quantidades nos produtos industrializados, pode ser ainda mais prejudicial para o coração do que a gordura. O açúcar em excesso aumenta os triglicerídeos no sangue. Eleva a pressão arterial.
Favorece o acúmulo de gordura no fígado, condição conhecida como esteatose hepática ou fígado gorduroso. E contribui para o endurecimento das artérias, processo que os médicos chamam de aterosclerose. Esse conjunto de problemas aumenta de forma significativa o risco de infarto e de acidente vascular cerebral. E tudo isso pode estar acontecendo no seu corpo agora, silenciosamente, enquanto você continua consumindo esses alimentos achando que está se alimentando de forma saudável. Mas existe esperança. Muita esperança. E é aqui que o conteúdo de hoje muda de direção. Porque não vim aqui para te assustar. Vim aqui para te libertar. Porque a verdade é que o corpo humano tem uma capacidade incrível de se recuperar. Mesmo depois dos 60. Mesmo depois dos 70. Mesmo depois de anos de alimentação errada. Quando você começa a reduzir o açúcar escondido da sua alimentação, as mudanças que acontecem no seu corpo são surpreendentes. Em uma semana, muitas pessoas já relatam redução do inchaço nos pés e nas pernas. Em 2 semanas, a qualidade do sono começa a melhorar. Em um mês, os níveis de pressão arterial começam a se estabilizar. Em 3 meses, exames de sangue mostram melhora nos níveis de glicose, de colesterol e de triglicerídeos. Isso não é milagre. Isso é biologia. É o seu corpo respondendo quando você começa a cuidar dele do jeito certo. E não precisa ser perfeito. Não precisa ser radical. Não precisa cortar tudo de uma vez e sofrer. A mudança mais duradoura é a mudança gradual. Começa pequeno. Começa por uma troca. Essa semana, troca o suco de caixinha pela água com limão. Na semana que vem, troca o cereal matinal pelo ovo. Na semana seguinte, começa a ler os rótulos antes de comprar. Cada pequena mudança conta. Cada escolha melhor que você faz hoje está investindo na sua saúde de amanhã. E a pessoa que mais ganha com isso é você. É a sua qualidade de vida. É a sua independência. É a sua capacidade de brincar com os netos, de viajar, de acordar com energia, de viver sem dor, de envelhecer com dignidade e com alegria. Porque envelhecer bem não é sorte. Não é genética. É escolha. É informação. É decisão. E você, que ficou aqui até agora, já está na frente de muita gente. Por que você buscou saber? Por que você quis entender? Por que você se importa com a sua saúde? E esse é o primeiro passo para qualquer mudança real. Agora deixa eu te dar uma lista prática dos alimentos que você deve observar com mais atenção a partir de hoje. Não estou dizendo que você nunca mais pode comer esses alimentos. Estou dizendo para ter consciência, para reduzir a frequência e para sempre que possível escolher versões melhores. O pão de forma branco e o pão integral industrializado são os primeiros da lista. Mesmo o pão integral do supermercado, na maioria das vezes, tem farinha branca como o primeiro ingrediente e uma quantidade considerável de açúcar adicionado. O suco de frutas industrializado, mesmo os que dizem ser 100% natural, são fontes concentradas de frutose sem as fibras da fruta inteira. O iogurte de frutas ou com sabor tem em média de 15 a 25 gramas de açúcar por porção, o que equivale a quase 6 colheres de chá de açúcar numa única porção. O molho de tomate industrializado é outro vilão escondido. Para reduzir a acidez e melhorar o sabor, a indústria adiciona açúcar em grandes quantidades. A granola do supermercado pode parecer um alimento saudável, mas na maioria dos casos é uma combinação de aveia, mel, açúcar e xarope de glicose que resulta num pico de glicose significativo. Os biscoitos integrais e os crackers de arroz também entram nessa lista. Parecem opções saudáveis, mas a maioria tem uma quantidade de carboidratos simples e açúcares que os torna muito menos inocentes do que parecem. E agora a lista dos alimentos que devem entrar com mais frequência no seu prato a partir de hoje. Ovos. São uma das fontes de proteína mais completas e acessíveis que existem. Ricos em colina, que protege o cérebro e o fígado. Ricos em gorduras boas que não elevam o colesterol ruim da forma como se pensava antigamente. Os ovos são aliados poderosos da saúde depois dos 60. Peixe, especialmente os peixes gordurosos como sardinha, salmão,
cavalinha e atum fresco, são ricos em ômega 3, que tem ação anti-inflamatória potente, protege o coração, ajuda na saúde do cérebro e reduz as dores nas articulações. Azeite de oliva extra virgem é outra escolha excelente. Rico em polifenóis que combatem a inflamação. Oleaginosas como castanha do Pará, nozes e amêndoas são ricas em gorduras boas, em magnésio e em selênio, nutrientes fundamentais para a saúde do coração e para a função tireoidiana. Verduras de folha escura como couve, espinafre, rúcula e agrião são ricas em vitamina K, em folato e em antioxidantes que protegem os vasos e o cérebro. Leguminosas como feijão, lentilha e grão de bico são ricas em fibras e em proteínas vegetais que ajudam a controlar o açúcar no sangue e a manter a saúde do intestino. Existe ainda um último ponto que preciso abordar antes de encerrar. E esse ponto tem a ver com algo que ninguém gosta de admitir, mas que é real. O hábito emocional de comer doce. Depois dos 60 anos, muitas pessoas desenvolvem uma relação ainda mais forte com alimentos açucarados por razões emocionais. O doce virou conforto. Virou recompensa. Virou companhia nas horas de solidão, de saudade, de ansiedade. E isso é humano. É compreensível. Mas é importante reconhecer esse padrão porque ele pode estar sabotando a sua saúde sem que você perceba. Não estou dizendo para nunca mais comer um docinho. Estou dizendo para prestar atenção quando a fome é física e quando é emocional. Para buscar outras formas de se reconfortar. Uma caminhada leve. Uma ligação para um amigo. Uma xícara de chá quente. Um momento de gratidão. O cuidado com a saúde emocional e o cuidado com a saúde física caminham juntos. Um alimento ou outro. Então, para resumir tudo o que vimos hoje, o pior alimento para quem tem mais de 60 anos não é o que parece. É o açúcar escondido nos produtos industrializados que se disfarçam de saudáveis. Esse açúcar alimenta a inflamação, sobrecarrega o pâncreas, prejudica o coração, acelera o envelhecimento e contribui para uma série de problemas que roubam a qualidade de vida. A solução não está na privação radical nem nos produtos diet cheios de adoçantes artificiais. Está na consciência. Na leitura dos rótulos. Na preferência pelos alimentos naturais e minimamente processados. Nas trocas simples e graduais que, feitas com consistência, transformam a saúde de dentro para fora. Você merece viver com energia. Com disposição. Com saúde. Com alegria. E cada escolha que você faz no prato é um voto a favor dessa vida que você merece. Comece hoje. Comece agora. Comece com uma troca. O seu corpo vai agradecer. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você se reconheceu em alguma parte do que foi dito aqui hoje, deixe o seu comentário abaixo. Conta para mim qual desses alimentos te surpreendeu mais. Qual deles está na sua mesa que você não sabia que era um problema? Esse canal existe por você. Existe para trazer informação de qualidade, acessível, humana e honesta para quem está nessa fase da vida e quer viver cada dia com mais saúde e com mais leveza. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque toda semana tem conteúdo novo aqui. Conteúdo que pode fazer diferença real na sua vida e na vida de quem você ama. E compartilhe esse vídeo com aquele familiar, com aquele amigo próximo que você sabe que precisa ver isso. Às vezes, uma informação compartilhada no momento certo salva uma vida. E o próximo vídeo que você precisa assistir agora é sobre um problema que afeta milhões de pessoas acima dos 50 anos e que quase ninguém fala abertamente: verrugas. Sim, verrugas. Aquelas manchinhas e bolinhas que aparecem na pele e que muita gente tenta esconder com vergonha sem saber que existe uma solução simples e eficaz. O vídeo se chama ** verrugas. Faça isso e elas somem de vez. Erro número 1 revelado, ** e está te esperando aqui no canal. Clica agora e vai lá. Você vai se surpreender.